E aí, pessoal, nesse episódio a gente vai aprender como tipar a nossa navegação. Então, dando continuidade ao que a gente estava fazendo, a gente criou alguns navigators, até o bottom tab navigator. E agora a gente vai precisar tipar, pois começou a dar alguns problemas de não achar o tipo definido, etc. E a primeira coisa é a gente vir aqui no nosso SRC, vamos aqui em Types, vamos criar uma folder chamada Routers, e aqui a gente vai começar a definir alguns tipos. Então eu vou começar. Deixa eu olhar qual é a navegação que a gente tem aqui padrão. Então a gente tem Home Stack, tem Profile e tem Bottom. Então eu vou começar pela Home. Então eu vou colocar aqui um arquivo chamado Home Stack Navigator. Então R. Aí aqui tem uma coisa especial, que é a mesma coisa que a gente fez ali nas imagens, que é botar o d.ts. Então acredito que você se lembra, mas quando a gente coloca o D, a gente está dizendo para o TypeScript que esse é um arquivo de definição. Então é isso, basicamente. E aí a gente vai colocar aqui primeiro, vamos fazer um export type. E aí a gente vai chamar do nome que a gente tem aqui, então é home, stack, params, pode ser param, list, que é o padrão. E aqui vamos abrir um objeto. E aí a gente vai ver quais são as rotas que a gente tem no nosso navigator, para mapear certinho. Então a gente tem feed e story. Então aqui eu vou colocar feed, e aí você vai ter a opção aqui de definir qual é o tipo do feed. Então vai ser meio que os parâmetros que essa rota espera receber. Como a gente não passa nada para ela, vou colocar como undefined. E aqui a gente também tem o stories. E aí a gente passa undefined. Só verificar na tela de stories se eu receber alguma propriedade. Então eu vou aqui em screen, stories. E aqui tem, a gente está trazendo alguma para cá. Então deixa eu achar onde é que a gente está chamando aqui. Profile, home, to feed. Aqui vamos ver o feed. Show. Aqui a gente tem um feed, que é onde está dando aquele erro. Então a gente tem o para. Aqui eu vou chamar qualquer valor aqui, tranquilo. Então a gente vai ter que tipar isso. Aí você abre um objeto. Aqui a gente vê qual é o tipo. Então no caso a gente está esperando um string. E aí eu vou colocar um string aqui também. Então essa é a primeira coisa. E a segunda é realmente aprender como tipar de forma definitiva. Então o que eu quero dizer com isso é que aqui a gente já consegue passar algumas tipagens para ele ali, para o Navigator em si, mas a gente tem alguns métodos para trabalhar com o Use Navigator e com o Use Router. E aí o que a gente vai fazer é um export type home stack navigator prop, e aí a gente vai usar uma interface que é o native navigation prop. Isso, é esse mesmo. Então a gente tem o Native Stack Navigation Prop. A gente consegue passar para ele um tipo, que no caso vai ser o tipo do nosso Navigator, que vai ser o Params List. E aqui, como segundo parâmetro, a gente consegue dizer qual é a rota inicial que a gente vai trabalhar. Então, no nosso caso, a nossa inicial é a feed. E aqui também a gente consegue trabalhar em cima para pegar as propriedades. Então, esse aqui é para Navigation, a gente vai usar no Use Navigation, mas para o Use Router, a gente vai ter que fazer também um export type. Aqui eu vou chamar, o que a gente tem o type na real é o stories, então eu vou colocar stories, home, stack, router, só route mesmo, prop. E aí a gente vai ter que usar o route prop, que ele também já vem direto do React Navigation. E aqui eu vou definir da mesma forma o home params list e vou dizer qual é a tela que eu quero pegar os parâmetros dela. Então seria stories. Aqui a gente já consegue começar a trabalhar com algumas coisas. Então, por exemplo, esse home list a gente consegue trabalhar lá no nosso navigator. Então vou aqui abrir o navigator. E aqui no nosso create a gente vai ter ali um params list base. Como você pode ver, ele tem esperando ali um params list base que a gente pode passar como nosso home stack params list. E aqui a gente vai ter definido quais são os parâmetros daquela rota. Então aqui a gente tem feed e tem stories. Então quando eu for preenchendo aqui, ele já vai me dando o autocomplete certinho das rotas que a gente tem disponível. Voltar lá para a gente voltar aqui para ver. É a primeira que a gente criou, é a rota, é o parâmetro das rotas. E aí você vai passar ele no create stack navigator. E também a gente vai passar também no bottom para você ir acompanhando certinho. Então legal, primeira parte concluído. O que a gente vai trabalhar agora é criar o do profile. Então a gente também tem um profile navigator. E aí temos rotas do perfil e do post. Então vou criar aqui um arquivo chamado profile stack navigator.d.ts. Aqui eu vou copiar para ficar bem simples. É basicamente a mesma coisa. Então vou colocar aqui e a gente vai trocar esse nome, por exemplo, para profile. Vou até copiar. Profile. Aqui também a gente vai trocar para profile. A do stories a gente vai ver certinho qual usa ou se nem usa. Mas vamos ver. Acho que dessas telas do Navigator, deixa eu entrar aqui no Profile, eu acho que nem o Profile nem o perfil recebem nenhuma navegação, nenhuma propriedade. Nenhuma das duas elas recebem nenhum parâmetro, então a gente pode ir direto aqui
fica até mais fácil. Então não preciso dessa do parâmetro. E aqui a gente vai trocar pelo o nosso profile stack. E aqui a gente vai ter qual a rota que a gente vai trabalhar. Então, como a gente não atualizou aqui, a gente precisa ver. Vou fechar essa do home e a gente vai trabalhar com profile. Então aqui a gente tem perfil na primeira. Então eu vou lá trocar para perfil. E aqui, como a gente viu que não tem nenhum parâmetro, vou pegar a segunda também já direto aqui, que é o post. Vamos colocar aqui, a defined, e agora sim, a primeira rota é o perfil. Legal? Aqui é só um errozinho de TypeScript, como eu venho comentando. Então, disable, só para ele parar. Aqui a gente não vai usar o route, porque não precisa a parte do parâmetro. Então, só para ficar bem salvo isso aqui, vou colocar aqui um comentário, navigation, colocar use, navigation types, e aqui abaixo vou colocar o use router types. Só para a gente pegar certinho aí e ficar salvo, que tá dando o mesmo erro. TypeScript, tranquilo. Então pronto, a gente tem também essa tipagem. Então a gente vai pegar a do profile, do route params list, e vamos lá para o navigator. E quando for criar, a gente vai passar para ele também o route params list. Vou importar aqui certinho. Erro de TypeScript, só desabilitar. E agora sim, ele já deve estar trazendo para a gente o autocomplete. Está. Pronto aqui, perfil. E outro navigator que a gente tem é o button tabs. Então a gente também vai criar um button tabs específico para ele. Então vou lá no nosso route. Vou colocar bottom tab navigator.d.ts. Aqui em geral vai mudar um pouquinho, mas vou criar do zero. Então só para a gente acostumar a escrever. Então export type padrão. Então bottom tab param list. Vou abrir aqui uma chave. E lá a gente tem, até o último que a gente abriu aqui, temos home e profile. Então home, vou colocar defined, e também temos profile. Tranquilo. Mas, para a gente se lembrar, lembra que no bottom tab, cada um desses aqui, eles não são simplesmente telas, e sim navigators. Então a gente vai precisar modificar um pouquinho isso, e aí a gente vai ter que usar uma propriedade que a gente tem hoje já, no próprio React Navigation, que é o navigator, corrigindo aqui, navigator screen params. E aí a gente precisa passar para ele qual é os nossos parâmetros dessas rotas que estão no Navigator. Então, no primeiro caso, aqui a gente tem um home stack params list. E no segundo, vou até copiar aqui para ficar mais rápido, a gente tem o nosso profile também stack params list. Novamente, erro de TypeScript. Vou desabilitar apertando aqui. Desabilitar para o arquivo. Tranquilo. E aí sim, a gente está usando a nossa tipagem já anterior para a Siri. A gente está usando a nossa tipagem anterior para preencher o Navigator. Então aqui eu vou na nossa bottom tab. A gente está passando os stack navigators ao invés de só passar uma tela comum. Então tranquilo, fechar aqui novamente. E aí sim, para ele a gente também pode tipar. Então eu vou colocar aqui params list. Aqui a gente já tem a tipagem também do home ou profile. Então tudo tipado. A parte da criação, que eu também vou remover o erro do TypeScript. Tranquilo. Vou fechar essas abas novamente. E aqui também a gente vai ter a nossa navegação, igual a gente tem aqui para o Use Navigation. Então eu vou copiar aqui, só para a gente não se perder, não esquecer. Porém, essa daqui vai ser um pouco diferente. Então eu vou chamar ela de Start, porque ela vai começar ali. Então bottom, tab, aí sim, Navigation, prop. E aqui a gente não vai usar mais o do stack, porque a gente está trabalhando com a bottom tab. Então aqui a gente vai trocar exatamente para bottom tab. Então vai ser outra importação, que é o bottom tab navigation prop. Então aqui você vê que ele já vem do React Navigation. Vou importar. Aqui a gente vai passar o nosso params list. Passamos. E aqui qual a rota inicial, que é o nosso home. Então tranquilo, já temos tudo configurado. E aí sim, a gente consegue começar a usar nossa navegação tipada. Então vou vir aqui só para a gente ter um exemplo. Seria aqui, hoje a gente tem esse erro, ele diz que não reconhece isso, muito menos essa propriedade. Então aqui do nosso navigation, a gente consegue tipar também passando. Então o que a gente vai passar vai ser o nosso start, bottom tab navigator. Aqui o profile já parou de dar erro, então aqui ele está dando erro só apenas no stories. Então a gente pode ver onde está o stories, ele está no home, copiar isso aqui, home, e aí a gente pode passar alguns parâmetros, que no caso seria o screen, e aí seria o stories. E a gente tem também agora o params, que vai estar aqui dentro, o para. Então aí seria o que eu acabei de remover ali. Esse para estaria aqui dentro do stories.
E aí sim a gente tem toda a navegação definida. Mas a gente tem um problema ainda, é apenas quando eu quero trocar simplesmente de navegação. Então imagina que eu quero trocar apenas para o profile e não para o post. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar apenas para ilustrar. Então, navigation.navigate. E aí se eu colocar profile, ele fica dando erro. Por quê? Porque aqui no nossa tipagem, a gente disse para ele que ele está esperando toda essa navegação. Então, no caso aqui do Homer, ele está esperando também o para ali como parâmetro. Mas para resolver isso, a gente vai passar que ele pode ter essa tipagem ou ele pode ser undefined, caso eu queira apenas navegar para uma tela simples. Então seria isso. Agora eu vou voltar aqui. E aí ele parou de reclamar. Então eu consigo navegar apenas para o profile ou para o Homer de forma tipada. E aí, acho que só para a gente resolver mais um problema, geralmente agora eu estou gostando de usar como tipos globais, porque isso é uma coisa que você vai usar em toda a aplicação. Então, para onde você for navegar, geralmente a gente vai tipar por aqui. Então, o que a gente vai fazer é colocar essas tipagens como globais. Então, o que eu vou fazer aqui é, por volta disso aqui, eu vou colocar um declare, e aí só botar global, passar uma chave aqui, e vou jogar esse conteúdo todo dentro dessa chave. Então aqui, agora eu consigo ter acesso a essa tipagem sem necessariamente importá-la. Então eu vou tirar aqui, por exemplo, o import daqui e ela já vai aparecer, pois ela está definida globalmente. O mesmo acontece para o nosso... Opa, eu estou apertando aqui sim. Para o nosso home stack e para o profile. Então eu vou também fazer da mesma forma, fazer um declare global. Então eu vou abrir aqui uma chave e aí vou colocar todo esse conteúdo dentro também dessa chave. Basta fazer isso, salvar. Vou copiar também para o profile. Então aqui no profile, e aqui passa uma chave também por volta de tudo. E aí sim. E aqui a gente tem só que resolver um erro, que como a gente declarou os outros globais, então não precisa também receber aqui. Tá, legal? Então tá tudo global, todo canto tem acesso. E aí a gente já fez aqui, tipo, essa parte do bottom tab. Então a gente consegue navegar para qualquer local que a gente queira. E aí, uma das coisas que faltou foi ali em Stories. Hoje a gente usa o use router. Então lembra que eu falei que a gente consegue tipar os parâmetros. Então vamos voltar aqui no nosso. Essa rota está dentro do home, se eu não me engano. Isso. Então hoje a gente tem aqui o Stories e está esperando a propriedade para, que foi o que eu coloquei ali aleatória. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui eu defini o hosts types para Stories. Então eu vou fazer é pegar esse cara aqui na nossa tela de Stories, a gente vai vir aqui e vai tipar também esse user router para ver se ele vai trazer certinho a tipagem. Então, eu só colocar que ele está global, ele já vai reconhecer. E aqui, dentro do params, a gente vai ter exatamente a propriedade que a gente definiu, que é o para. Então, aí, ele já vai ter tudo tipado. Ah, tá vindo de lá? Tá. Então, vamos modificar aqui, por exemplo. Se eu trocar essa para profile, por exemplo. Storage, eu vou colocar um profile de uma pessoa. Quando eu voltar na tela, ele já não vai ter a propriedade, e sim vai ter o profile. Da mesma forma, a gente está fazendo lá a navegação no feed. Aqui agora, ao invés de para, vai ser profile. E aí você vê que tá tudo tipado, tá tudo funcionando beleza. E é bem bom fazer isso para manter, para quem chegar no projeto para trabalhar, saber exatamente para onde pode ir, quais as rotas que tem e ficar mais fácil também a manutenção nesse sentido. Então é isso, vou apenas recapitular para a gente não se perder. O que a gente fez? Vim types, criamos uma pasta root, criamos o home stack navigator, definimos tipos dela globais, então usamos o native stack navigation props para definir os types do use navigation, então que a gente definiu, passou o params list como parâmetro e definimos que a primeira rota seria o feed. Fizemos a mesma coisa para o use router, então a gente usou o route prop para tipar o use router. Definimos qual seria a rota que teria parâmetros. Então, por exemplo, se nesse feed eu quiser colocar algum parâmetro aleatório, então vou colocar qualquer coisa mesmo assim, botar uma data do feed, então, se é o tipo date. Se eu fizer isso, eu posso simplesmente pegar isso aqui, vou colocar um feed home props e aqui basta passar que eu quero pegar as props do feed. Ele já vai tipar para mim colocar lá no meu use router. Então é basicamente isso que a gente fez. Eu vou voltar aqui só para não perder. E aí a gente também passou essa tipagem para a nossa criação do Navigator. Então se eu for no nosso Navigator, home stack, a gente passou ele aqui. Então eu até esqueci de remover a tipagem, pois agora está global. E agora sim, a gente já tem disponível aqui
o tipo. Você vê que ele traz ali feed undefined, storage, tem o profile string. Então também definimos isso. E por último, a gente aprendeu também como encadear as navegações na tipagem. Então a gente usou o Navigator Screen Params. E aí a gente passou já os params list de cada Navigator que vai ser encadeado. Também tivemos um erro, que é se você quiser navegar apenas para o profile. Imagina que no bottom tab ali você quer trocar apenas de perfil de um para o outro. Então a gente precisou definir que também pode ser undefined para a gente conseguir navegar normalmente. Então aqui no feed, o exemplo que eu dei foi navegar do profile ou pro home ali. E aí ele não está te obrigando a passar alguma navegação, como por exemplo essa, que a gente vai navegar para outra tela e aí passar o parâmetro para ela, que é quando a gente navega para o Nest Navigator, como eu falei no episódio passado. A gente fecha com isso e também a gente consegue fazer a navegação para o Use Navigation, mas a gente tem que usar Navigation Prop, pois estamos trabalhando com a Bottom Tab. E aí a gente consegue ter toda a nossa navegação tipada certinho e funcional. Dá um save. E por esse episódio é isso. Então vamos manter o nosso padrão. Vamos fazer o git add tudo e um git commit -m chamar de type check-in.